Bom dia, amada igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao culto da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí. Estamos na plataforma online, você que está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Peço licença para entrar na sua casa, para que nós possamos prestar culto ao Senhor, para que o seu lar, para que o seu ambiente de trabalho se transforme em igreja, para que que nós possamos prestar culto ao nosso Deus, mesmo em tempos de isolamento social, a igreja não se calará. E eu quero começar lendo um texto que exalta a onipotência do Senhor. Não importa o tamanho da crise, não importa a dificuldade que nós estamos passando, as crises emocionais, por isso que nós precisamos que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a humanidade. E eu quero ler um texto, tem os livros de Salmos, é muito bacana. Quando eu leio os livros de Salmos, cada salmo ele me remete ao poder do Senhor, a como o homem deve se chegar ao Senhor. E o Salmo 90, o versículo 1 e o versículo 2, é uma breve leitura. Eu vou ler com os irmãos. Salmo número 90, de 1 e 2. Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu quero que você, aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, feche seus olhos, nós vamos ter um momento de oração, porque como o salmista diz, não importa de geração em geração, o Senhor é Deus. Não importa o que aconteça, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. E nós vamos exaltar o Senhor no dia de hoje. Mesmo à distância, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos ter a ministração da palavra. Nós vamos exaltar quem Deus é. Vamos lembrar de como somos pecadores, de como precisamos do Senhor. Então vamos orar, lembrando, exaltando o nome do Senhor, lembrando quem Ele é e quem nós somos, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome. Teu nome é grande, como o salmista disse, de geração em geração, de eternidade em eternidade. O nosso coração, ele se acalma ao saber quem é o Senhor. Nós estamos lembrando quem Tu és, porque vivemos um tempo de crise, um tempo de isolamento e precisamos muito, como sempre precisamos da presença do Senhor. Ser conosco. Nós lembramos, Senhor, de como somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas faltas que temos com o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ser presente conosco. Esse culto é para o Senhor, no nome de Jesus. Quero lembrá-los da importância do canal do YouTube, de você assinar o nosso canal, de você curtir, de você compartilhar, para que mais pessoas possam ser abençoados por essa mensagem, para que o Evangelho alcance muito mais pessoas. Então convide as pessoas para assistir com você, envie esse link, porque é muito importante para que o YouTube, para que a plataforma entenda a relevância do nosso canal e possa alcançar muito mais pessoas. Meus irmãos, quero falar sobre os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós disponibilizamos a agência bancária, a conta da nossa igreja, para que você possa contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Nossa igreja tem compromissos com os nossos colaboradores, com os nossos missionários, com os nossos pastores, e para que a igreja honre esses compromissos, é fundamental que você honre com os seus dízimos, com as suas ofertas, que você contribua para que a obra do Senhor nessa cidade, nesse estado, no país e no mundo, continue sendo pregada, continue sendo sustentada. O Senhor tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas, e nesse momento eu quero orar e agradecer pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas, consagrando os dízimos e as ofertas que são depositados online, que têm sido trazidos aqui à igreja durante a semana. Eu quero orar ao Senhor para que esses recursos possam ser bem administrados e em tempo de tamanha crise possa ser canal de bênção para a nossa sociedade e para a igreja do Senhor. Senhor, nós colocamos as vidas das pessoas que contribuíram com os seus recursos. Nós queremos agradecer ao Senhor pela provisão do alimento, pela provisão financeira, e queremos, Deus, clamar ao Senhor para que o Senhor ainda derrame sua misericórdia sobre as pessoas que têm passado necessidade. O mundo tem sido assolado pela crise, e o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus provedor. E Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor tem derramado as suas bênçãos, e quero, Deus, pedir sabedoria, para que nós possamos administrar com muita sabedoria os recursos que o Senhor tem derramado e distribuído ao povo do Senhor. Ser conosco, muito obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor.
Senhor, estou aqui para te adorar. Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos e que o nosso desejo que a graça maravilhosa do Senhor seja abundantemente em vossas vidas, em vossas famílias, e que dia após dia o Senhor lhes dê graça e os conduza de uma maneira preenchedora, fortalecendo e fortificando cada um de vós, em vossos lares, em vossas atividades, seja elas as atividades que forem no lar ou mediante algumas obrigações. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos neste momento em comunhão, através deste meio de comunicação, também meditarmos na palavra do Senhor e assim levarmos aos irmãos a oportunidade de meditarmos juntos na mensagem que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações. Queremos desejar aos irmãos que possam vivenciar cada dia mais com suas famílias, em seus lares, os cultos domésticos, culto familiar, nesses dias que estamos passando. Mas quero também, oportunamente, levar os irmãos a uma reflexão da palavra de Deus que nós trouxemos neste momento, nestes dias, para o nosso fortalecimento de fé. Essa palavra encontra-se em Romanos 7, do verso 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quero convidar você neste momento a elevarmos os nossos pensamentos e orarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos, ó Pai, meditando na Tua palavra. E assim, ó Deus, como o Senhor revelou esta palavra, assim como o Senhor pode nos iluminar a conhecer, ó Deus, a Tua vontade, que o Senhor assim o faça em nossos corações, através desse texto que iremos, ó Pai, meditar. E assim, ó Deus, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, possa nos levar, ó Deus, a bom termo, a Te conhecer cada dia mais e conhecer a Tua vontade em nossas vidas.
Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, Romanos é uma epístola muito conhecida por nós, crentes que buscamos entender um pouco da palavra de Deus, principalmente no que se propõe a epístola aos Romanos. E nesse texto especificamente, por autoria do apóstolo Paulo, ele traz para nós uma meditação profunda acerca da luta contra o pecado. Esse texto que nós lemos vai abordar em seu contexto, especificamente, a luta contra o pecado. Sabemos que o apóstolo Paulo, deixando para nós esses textos, ele leva a conhecer um pouco sobre a relação entre os judeus e os gentios, onde eles precisavam harmonizar os seus conceitos como crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esses textos que nós acabamos de ler vai levar justamente a essa reflexão, porque havia uma discussão muito grande entre judeus e gentios e até alguns romanos que congregavam em Roma. Eles queriam realmente aprofundar o conhecimento sobre o pecado de Adão e a graça de Cristo. Tendo o apóstolo Paulo em seu esboço, nesse texto especificamente, quanto à centralidade da justiça pela fé em Jesus Cristo. E essas peças que nós acabamos de abordar e vamos continuar abordando, traz para nós doutrinas como justificação e santificação. Mas especificamente no capítulo 7, nós vamos falar sobre a luta contra o pecado. Como o apóstolo Paulo ele vai trazer a nós um conhecer mais acurado do que a mente na lei de Deus e a carne na lei do pecado. Nesse título, nessa temática, eu gostaria de discorrer esta mensagem para que você e eu possamos entender como palavra-chave da nossa mensagem o homem, o bem, o mal e a carne. Mas entendamos a mente na lei de Deus e a carne na lei do pecado. Quero falar um pouquinho sobre algo que estamos precisando nesses últimos dias, ou nesses dias atuais, que é perseverança. Falar um pouquinho de perseverança é sempre bom nesses dias, principalmente como Deus preserva com a sua graça essa perseverança na vida do seu povo, e como o seu povo exerce essa perseverança, e quais os instrumentos que o povo de Deus tem para exercitar essa perseverança na presença do Senhor nosso Deus, e também diante da comunidade, da cristandade do povo de Deus nesses dias. Falando ainda na preservação pela graça do Senhor, em se tratando do povo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala nos versos 10, 14 e 15 do capítulo 7, o verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Bom, meus irmãos, como que o apóstolo Paulo, nele, e em se tratando da pessoa, de suas ações, ele traz para a igreja do Senhor e tem levado ao tempo, de geração em geração, ao entendimento sobre essa perseverança graciosa em nosso Deus. Primeiro, entendemos que
essa graça ela é imerecida por misericórdia do Senhor Deus. Então, aqui nós aprendemos claramente que estamos, e o apóstolo Paulo deixou isso escrito nesses versos, que em sua queda, na sua totalidade, somos incapazes de meritoriamente recebermos essa graça pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele encoraja cada um de nós, mesmo entendendo que o Senhor jamais irá deixar definitivamente o seu povo em desgraça ou em queda, mas sim que o Senhor nosso Deus, Ele tem para nós promessas, e por conta dessas promessas, nós aprendemos que Ele mesmo preserva o seu povo em fé, preserva o seu povo na caminhada, na sua presença, a despeito dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos momentos de incertezas e inseguranças e até de momentos de afastamento voluntariamente pelo pecado. Nós sabemos que é o Senhor Deus que preserva pela sua promessa descrita na palavra do Senhor, aonde a nossa fé ela vem a ser estimulada, ela vem a ser validada a uma perseverança cristocêntrica que habita no novo nascido ou no nascido de novo. E esse regenerado, ele pode passar por lutas, por dificuldades, mas ele sempre estará subordinado ou submisso a uma graça que irá lhe conduzir a uma perseverança mesmo distante da presença do Senhor. Olhando bem para o verso 10, que nós acabamos de ler, ele evidencia que o salvo, ele, por mais que ele ande em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradam a Deus, em dado momento o próprio Senhor, em sua preservação, irá convencê-lo em fé, graciosamente, em voltar ao caminho que ele deve ou deveria estar andando. No verso 14 e 15, a palavra de Deus deixa claro que a lei é espiritual, mas o apóstolo Paulo diz, eu sou carnal. Ele reconhece a nossa natureza escrava do pecado, limitada pelo pecado. Ele reconhece uma natureza que sem Jesus Cristo, sem a graça redentora do Senhor, não tem como nós vivermos de fato, verdadeiramente, uma aproximação ou uma vida com Deus, uma vida em Jesus Cristo. Mas ele, ao reconhecer a nossa fragilidade quanto pecadores arrependidos, ele nos conforta dizendo que o Senhor nos liberta dessa escravidão, mesmo diante das nossas fraquezas, através da lei espiritual, e reconhecendo a nossa fragilidade na carne. Mas a sua palavra reveladora e especial na nossa vida nos conforta, nos consola, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus passa a testificar, passa a testemunhar dentro, no seu interior, para que você e eu possamos estar de fato envolvido nessa preservação do Senhor, onde o próprio Espírito Santo de Deus, ele tem por finalidade um zelo ao santo eleito escolhido de Deus, e ele preserva esse santo em uma boa consciência de fé, e através dessa boa consciência de fé, ele irá praticar as boas obras que glorificam o Senhor. A maneira pela qual a sua perseverança graciosa ela é garantida é algo divino, é algo superior, é algo que vem do alto do Senhor em nossas vidas. Assim o apóstolo Paulo, ele diz claramente no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Meus irmãos, precisamos observar a nossa caminhada diante de Deus.
como Deus tem sido generoso para com você e para comigo, para com todo o seu povo. Essa generosidade tem se evidenciado a cada instante, a cada momento, a cada decisões tomada, que você e eu somos motivados a isso. Mas muitas vezes nós somos feridos, muitas vezes nós vivemos dias difíceis nessa caminhada, porque a nossa natureza ainda pecaminosa, nossa natureza ainda, por influência externa, termina nos levando à negligência, termina nos levando à omissão, e muitas vezes nós nos encontramos fragilizados e envolvidos pela carne, e a lei da carne leva ao pecado. Mas o Senhor, Ele garante a preservação dos santos, e Ele garante que você e eu, em sua preservação, nós temos no Senhor Jesus Cristo a oportunidade de perseverar, retornando, sendo curado, sendo sarado, sendo cuidado pelo Espírito Santo de Deus, e assim voltando à comunhão, estando no Senhor em comunhão. Mesmo diante desses dias que somos influenciados por muitas informações, somos influenciados por muitas limitações e até privados de alguns assuntos, algumas questões que gostaríamos de fazer, e isso incomoda muitas vezes o ser humano. Mas eu quero te encorajar nesta mensagem a entender que é pela misericórdia e promessa de Deus que nós somos preservados. Então, que você seja sustentado pelo Senhor em sua graça, em sua promessa de que Ele está com você, de que Ele caminha com você, e é em você que Ele tem feito morada, tem vivido. E que você e eu possamos estar firmemente conscientes que somos herdeiros do Senhor Deus, que somos cuidados pelo Espírito Santo de Deus a uma fé consciente de que somos do Senhor. Também é claro que para uma boa fortificação na nossa fé, acredite que o Espírito Santo é quem está contigo mesmo diante de suas fraquezas, mesmo diante de algumas influências que podem levar a você a ter pensamentos frágeis, pensamentos que te enfraquecem na fé. O Senhor persevera a tua fé, persevera o seu povo pela sua graça maravilhosa. E mesmo sabendo, como o apóstolo Paulo coloca aqui, que no verso 14 ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Somos então realistas em entender que muitas coisas acontecem em nossa vida, infelizmente, por conta da nossa natureza ainda que herdamos, mas que o Senhor te motive, que o Senhor alegre o teu coração a estar sempre na presença do Senhor Jesus Cristo, em misericórdia e graça, por essa preservação do Senhor. Continuando a perseverança, que é algo muito importante para os nossos dias hoje, é certo que devemos ser envolvidos e sentir de Deus essa paz na nossa alma, para continuarmos perseverando. E essa paz na nossa alma é que o apóstolo Paulo ele vai levar você e eu a olharmos para o versículo 18 e o versículo 19. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Meus irmãos, essa é a compreensão, essa é a consciência que o apóstolo Paulo quer levar aos judeus, aos gentios, e ele traz até nós facilmente a compreensão de que, como crentes no Senhor, devemos sempre reconhecer que no nosso ser, no nosso sentido, o dever de caminhar na presença de Deus com essa consciência
de que o pecado, de que a carne, a herança pela qual nós herdamos, ainda nos influencia muitas vezes a reconhecer o que o apóstolo Paulo diz no verso 18, que ele quer o bem e o bem estar nele, como eu creio que está em você também, pois está em mim também. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso efetuar desse bem, nós tropeçamos em palavras, em pensamentos, em ações, muitas vezes não absolvemos ou não nos permitimos de uma forma gradativa ou de uma forma espontânea entender como a graça do Senhor traz em nós essa confiança pela fé, na certeza de perseverarmos com o Senhor, perseverarmos no Senhor. Mesmo o apóstolo Paulo reconhecendo que ele prefere o bem e não prefere o mal, mas infelizmente as suas ações muitas vezes levam ele por natureza ainda carnal, adâmica a pecar. Por isso, meus irmãos, ele roga aos judeus e aos gentios que eles possam fazer uma autoavaliação, uma análise nas suas relações, porque o apóstolo Paulo está dizendo claramente que a graça salvadora em Jesus Cristo, nesse Jesus que promete a vida eterna, nesse Jesus ressurreto, ele diz claramente que essa salvação, ela é possível ou disponível aos judeus quanto aos gentios e também aos romanos. A ideia desse texto é que o pecado seja então colocado no seu devido lugar, reconhecido como pecado, mas que a graça salvadora e nos judeus e nos gentios é possível viverem em comunhão, é possível caminharem na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas que essa maneira de viver em comunhão, viver em comunidade, perseverando, possa de fato ser na prática algo que firme na cruz do Senhor Jesus Cristo um entendimento. Essa cruz sirva para nós como fervor, como motivação de uma vida piedosa, motivação de uma fé voltada a solidificar num Deus que nos fortalece. Todos os benefícios, todas as práticas que sejam constantes a nossas obras ou boas obras. Dessa forma, é certo que vamos ser envolvidos à perseverança e pelas Escrituras Sagradas somos como exemplo de santos para muitos que estão vivendo nesses dias um desespero, desesperança, estão vivendo momentos de depressão. Nós precisamos ser o sal e a luz dessa terra, não por orgulho e não por comodismo, mas por motivações, por disposições de estar verdadeiramente vivendo essa perseverança. E eu quero te levar agora a esse segundo ponto, absolvendo claramente o que o apóstolo Paulo fala acerca do pecado e acerca da graça e acerca da união, e dizer que é possível vivermos com algumas dúvidas neste mundo, vivermos com algumas tentações, com algumas provações. É possível, como crentes, passarmos por essas aflições, sermos provados, passarmos por momentos difíceis em obstáculos, em dificuldades e por algumas influências que nos levam até mesmo a ter momentos de dúvidas. Mas Deus, Ele garante o livramento ao passarmos por todas essas situações, por todas essas circunstâncias que temos passado, e que o Espírito Santo vai nos encorajar à prática das boas obras. Que você e eu, queridos, possamos estar diante de Deus, com as nossas vidas sempre na presença do Senhor. O terceiro ponto que eu quero abordar em relação à perseverança é quais os instrumentos, e aí é uma questão de relembrar
os instrumentos que estão acessíveis para você como crente, para você como família de Deus, que são os meios de graça, porque pela pregação do Evangelho, nós tomamos conhecimento das obras maravilhosas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, das promessas, das profecias, o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e agora com esta promessa da segunda vinda. Esse Evangelho nos alcançou, o Senhor nos alcançou através dele, e que possamos então, com esse meio de graça, esse instrumento que temos nas mãos, que é a palavra do Senhor, possamos viver e também possamos proclamar pelo Evangelho puro a este mundo que está tão inseguro, que está precisando de uma palavra sua, uma palavra minha, está precisando de uma palavra firme, uma palavra confiante, uma palavra que possa garantir a eles que há um mundo, há um lugar bem melhor do que vivermos diante dessas incertezas e inseguranças e mazelas que o mundo e seu pecado promove, infelizmente. O Senhor prometeu a você e a mim nova terra, novo céu. O Senhor Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos firmados nessa perseverança. Mas aí eu te alerto, querido, eu alerto você acerca do que o apóstolo Paulo já tem falado sobre a lei do pecado e da carne, ou a carne que gera esse pecado. O apóstolo Paulo tem nos levado a essa perseverança na graça do Senhor, através da sua palavra, mas o inimigo de nossas almas, Satanás, ele é ardiloso, ele é sorrateiro, ele é sutil, ele vem tentando colocar em muitos crentes a preguiça intelectual, tem tentado colocar em muitos crentes a preguiça de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor. E essa preguiça intelectual, preguiça de leitura, preguiça de buscar nos oráculos de Deus, de fato, as leis que norteiam, que dirigem as nossas caminhadas, nossas decisões. Isso é perseverança. Saber que Satanás odeia a perseverança da igreja, a perseverança do crente, a perseverança dos santos. Essa doutrina é maravilhosa, perseverança dos santos, aonde temos a oportunidade de exalar o amor de Deus, de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus com nossos irmãos, de unir cada vez mais como igreja nesses dias em um só pensamento, em uma só fé, em um só Senhor, em um só caminho, que é caminhar perseverantemente como santos do Senhor nesta terra até a Nova Jerusalém. Continuando, sabendo que o Satanás, ele é quem está trabalhando contra a nossa vida em devoção e devocional à luz das Escrituras, nós sabemos que o mundo, mesmo sofrendo tudo o que vem sofrendo, muitos ainda resistem, endurecem o seu coração ao Evangelho do Senhor. Muitos lá no mundo ainda precisam ouvir para justiça ou talvez para juízo o Evangelho em suas vidas. Dizer que nada acontece por acaso, tudo está diante do propósito do nosso Deus. Deus está no controle de tudo o que tem acontecido, e Deus tem um projeto, um propósito, um plano. Com certeza Deus tem uma resposta para tudo isso, e nós precisamos dizer a este mundo perturbado lá fora, esse mundo perverso lá fora, que Jesus Cristo tem uma vontade que eles reconheçam os seus pecados, que eles reconheçam o caminho tortuoso e que eles possam olhar para Deus ou se voltar para Deus, e assim, através do Evangelho, alcançarmos as ovelhas perdidas do aprisco do Senhor, e assim alcançarmos os escolhidos, eleitos do Senhor.
E o mundo precisa ouvir de nós essa mensagem. Nós precisamos proclamar esse evangelho ao Senhor através da sua palavra. E verdadeiramente a perseverança dos santos vai trazer o incomodar do mundo lá fora. Hoje já somos temos ouvido falar bastante das igrejas, se devemos ou não voltar, porque cultuar a Deus presencialmente é tão importante, se é essencial ou não o serviço religioso, a atividade cultica presencialmente. As pessoas têm se questionado muito, e nós temos conhecimento de que a oposição contra a igreja do Senhor, ela sempre vai existir. Pessoas contra a igreja do Senhor sempre vai existir. E nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar com o que nós temos de maior valor, que é a comunhão da igreja, que é a palavra do Senhor, que é a oração dos santos, que é os sacramentos que nós temos. Com a abertura agora dos trabalhos, vamos ter a oportunidade de participarmos dos sacramentos. Então devemos ter um coração grato, um coração cheio de gozo, porque o Senhor está nos oportunizando ao que o apóstolo Paulo, ele quer realmente que os irmãos judeus e os irmãos gentios possam compreender a união deles pela graça salvadora do Senhor, a união deles em compreender que a lei do pecado está na carne, e a carne e o pecado são então motivados por um afastamento de Deus, e que a graça salvadora do Senhor, ou a lei da mente espiritual que vem realmente trabalhar na vida da gente. O apóstolo Paulo chega em sua conclusão dizendo que desventurado homem que sou, quem o livrará do corpo desta morte? Também, irmãos, de se compreender uma relação entre judeus e gentios sobre a morte de Jesus Cristo. Se nós morremos para o pecado, se nós morremos com Jesus Cristo, então nós viveremos na ressurreição do Senhor, somos vivificados também pela graça. O apóstolo Paulo está deixando isso claramente para os judeus e os gentios, que essa igreja possa se unir nessa compreensão de que a lei de Deus graciosa está para nos abençoar, e que a mente na lei de Deus e a carne na lei do pecado é possível. No verso 25, quando o apóstolo Paulo fecha, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É isso, meus irmãos, que possamos compreender o que o apóstolo Paulo deixou para os judeus e gentios nessa luta contra o pecado, e nessa união da igreja, nessa perseverança da igreja, militando graciosamente e através dos meios de graça, oração, sacramentos, principalmente a palavra de Deus, que você se debruce nesses dias a conhecer e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Peça a iluminação do Senhor para que a palavra ela venha do alto na sua vida e te fortaleça, e te dê ânimo, e te dê encorajamento, e te dê disposição de continuar perseverando com a graça, a preservação e o envolvimento do Senhor, com o Espírito Santo que testifica cada dia mais as verdades de Deus. Ele ilumina as verdades de Deus na nossa mente. Então, que você e eu possamos nos fortalecer nessas aplicações tão importantes, que é o Evangelho do Senhor, que é a luta contra o pecado. Não esqueçamos que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer a você que muito em breve, em nome de Jesus,
nós estaremos cultuando presencialmente e em comunhão uns com os outros. Creia nisso, ore por isso, espere no Senhor por isso, porque isso irá acontecer em nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela permanece, ela continua, ela é preservada e ela é sustentada pelo Deus da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então, que o amor de Deus possa abençoar, fortalecer cada vez mais você, a sua casa, e em nome de Jesus, compreender essa nossa unidade em Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Pois levam a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.